duas razões na Bíblia para não crer em livre-arbítrio. É importante salientar, a princípio, que esse termo livre-arbítrio não está presente em nenhuma passagem das Escrituras. As Escrituras não dizem em lugar algum que o homem possui esse tal de livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi apenas mais uma invenção humana para camuflar a real situação e realidade que o homem enfrenta após a queda de Adão, que é a situação de depravação, de pecado, de inclinação à maldade. A primeira razão para que o homem não tenha o livre-arbítrio é a corrupção ou depravação total após a sua queda. Após a queda do homem, ele se tornou depravado e inclinado ao pecado, de modo que ele nunca escolhe em direção a Deus, mas sempre em direção ao pecado. Suas vontades e suas atitudes são voltadas para a sua natureza pecadora, que o impulsiona ao mal. Ele é como uma pipa que está com um lado mais pesado, que necessita de um puxão para seguir a direção certa. Assim é o homem, se Deus não o libertar e o conduzir ao seu reino. Ele nunca o fará de livre e espontânea vontade. Por falar em vontade, essa é a palavra-chave na questão do livre-arbítrio, pois arbítrio e vontade são sinônimos, e a vontade do homem não é livre, pois o mesmo é influenciado pelo pecado. Veja nas Escrituras essa realidade do homem de modo claro. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Portanto, o homem começa a ser mau a partir dos seus pensamentos. E o interessante é que Deus diz que esta maldade é contínua, ela não cessa. Gênesis 8, versículo 21. Sentiu o Senhor o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Note que a depravação é tão grave que acontece desde a meninice do homem. É importante notar também que no Salmo 51, verso 5, Davi disse que em pecado foi concebido, ou seja, o homem já nasce pecador. Para ser inclinado ao mal, basta nascer. Salmo 14, verso 2. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram pecadores. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Observe que a problemática é tão grande que o texto disse que Deus não viu ninguém que tivesse entendimento. Portanto, esta depravação e corrupção do gênero humano atingiu o seu intelecto, o seu entendimento. Eclesiastes 7, verso 20. Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. 1 Reis 8, 46. Não há homem que não cometa pecados. Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então vocês, sendo mal, poderão fazer o bem? Veja que é uma pergunta retórica que Deus faz por intermédio de Jeremias. A maldade humana é tão grave que o homem não pode mudar essa situação. Ele não pode deixar de ser pecador. Portanto, se ele não pode deixar de pecar, ele não possui o tal livre-arbítrio. Mateus 7, versículo 11. Se vocês, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. O próprio Jesus reconhece que há maldade no homem. Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 3,10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um.
sequer. É a reprise do Salmo 14. E o texto de Efésios 2, que mencionamos, mostra que o homem, no seu estado natural, ele está morto espiritualmente. Portanto, o homem não tem aptidão espiritual para buscar a Deus. Ele não possui o livre-arbítrio. Esses textos mostram inequivocamente que o homem não tem a capacidade de escolher a Deus. Mas aí você pode perguntar, e quando as pessoas escolhem crer em Cristo, isso não partiu delas? Aí é que entra a tão massacrada doutrina da eleição, ou seja, a escolha soberana de Deus para salvar alguns, pois uma vez que o homem é incapaz de escolher, aí naturalmente Deus tem que escolher salvar alguns de modo gratuito. Por isso é que as Escrituras chamam a salvação de salvação pela graça, que é favor imerecido. Pois se o homem pudesse escolher a salvação, essa salvação não seria pela graça, e sim por méritos. Ao contrário disso, muitos ensinam a salvação meritória. Não obstante a isso, veja o que as Escrituras dizem sobre o chamado eficaz dos eleitos. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,65. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Observe que o mestre deixa claro que nenhuma pessoa pode ir até ele se o Pai não levar a pessoa, e se ela não for capacitada pelo Pai. Portanto, não depende do livre-arbítrio humano, e sim da vontade de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13, falando daqueles que creram em Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Portanto, aqueles que creram não nasceram de vontade humana, mas da vontade de Deus, de uma escolha soberana do Criador. João 6,37. Todo aquele que meu Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Veja que aqui é uma palavra imperativa. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. Aqueles que o Pai dá ao Filho, irão ao Filho, inevitavelmente. Romanos 9, versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E esse texto não deixa margem de dúvidas, pois Paulo diz claramente que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus ter misericórdia daquela pessoa que creu nele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que é em Cristo Jesus, com glória eterna. Veja que Paulo usa aqui a palavra eleitos, ou seja, os eleitos serão alcançados para essa salvação em Cristo Jesus, com glória eterna. Por isso Paulo suportava todo tipo de dificuldade para que esses eleitos fossem alcançados. A segunda razão para não crer em livre-arbítrio é que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o homem, sendo que o futuro é determinado por Deus, de modo que o homem não pode alterar aquilo que Deus determinou. Veja, por exemplo, que os próprios dias dos seres humanos são determinados pelo Senhor. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias. Sim, todos eles foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, todos os dias do homem são escritos e determinados pelo Senhor. Eclesiastes 7, 13 e 14. Considera as obras de Deus, porque quem é que pode consertar aquilo que ele fez torto? No dia da prosperidade, alegra-te, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Portanto, o futuro
é determinado pelo Senhor e o homem não pode alterar aquilo que o Senhor decretou. Isaías 46, versículo 9: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina e de um país remoto o homem do meu conselho. Sim, eu falei, eu cumprirei, formei este propósito e eu também executarei. Portanto, a vontade de Deus é a que sempre prevalece. Veja, por exemplo, a vontade de Deus prevaleceu na morte de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28 diz: Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram de antemão que acontecesse. Portanto, as ações de Herodes e Pilatos na morte de Jesus haviam sido predeterminadas pelo Senhor. Ele age também controlando os governos, as autoridades que comandam as nações. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Daniel 4:32. Serás expulso dos homens da tua morada com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Portanto, o Senhor governa até mesmo aqueles que se assentarão em tronos e que governarão nações. O Senhor está no controle do fim dos tempos. No reinado, por exemplo, do Anticristo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque não acontecerá isso antes que venha a apostasia, seja revelado o homem da perdição, o filho da perdição, o homem do pecado, que é o Anticristo. E o Anticristo não pode usar o livre-arbítrio e não cumprir as profecias que estão escritas a respeito dele. Veja, por exemplo, Apocalipse 17, versículo 17. Porque Deus tem posto nos seus corações que eles cumpram a sua vontade, e cheguem em um acordo, e deem o seu poder e o reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Portanto, o Deus Todo-Poderoso é onipotente, soberano, e tem um controle total sobre o homem e sobre a sua criação. Concluímos que não há livre-arbítrio, considerando que o Senhor é todo-poderoso e considerando que o homem está em um estado de depravação total, de corrupção, e que ele não pode escolher a Deus, mas somente escolher de acordo com a sua natureza pecadora. Então devemos sempre agradecer a Deus por nos ter escolhido para a salvação, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados irmãos do Senhor, por Deus vos ter escolhido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Que o Senhor continue te abençoando, deixe suas considerações, inscreva-se no canal. Graça e paz, e até o próximo vídeo.